O Catecismo em um Ano. Olá, eu sou Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Este é o dia 314 do podcast O Catecismo em um Ano. Neste dia nós faremos a leitura dos parágrafos 2471 ao 2474, dentro do artigo 8º, não apresentar falso testemunho. Dar testemunho da verdade. Diante de Pilatos, Cristo proclama que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Cristão, não tem vergonhas de dar testemunho a favor de nosso Senhor, conforme segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Nas situações que requerem a declaração da fé, o cristão deve professá-la sem equívoco, a exemplo de São Paulo diante de seus juízes. Ele deve manter a consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16. O dever dos cristãos de tomar parte na vida da Igreja os leva a agir como testemunhas do Evangelho e das obrigações dele decorrentes. Esse testemunho é transmissão da fé em palavras e atos. O testemunho é um ato de justiça que comprova ou dá a conhecer a verdade. Todos os cristãos, onde quer que vivam, devem manifestar, pelo exemplo de vida e pelo testemunho da palavra, o novo homem que revestiram pelo batismo e a virtude do Espírito Santo que os revigorou pela confirmação. O martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. Designa um testemunho que vai até a morte. O mártir dá testemunho de Cristo, morto e ressuscitado, ao qual está unido pela caridade. Dá testemunho da verdade, da fé e da doutrina cristã. Enfrenta a morte num ato de fortaleza. Deixai-me ser comida pelas feras. É por elas que me será concedido chegar até Deus. Com maior cuidado, a Igreja recolheu as lembranças daqueles que foram até o fim para testemunhar a fé. São as atas dos mártires. Constituem os arquivos da verdade escritos em letras de sangue. De nada me servirão os encantos do mundo e dos reinos deste mundo. Melhor para mim é morrer para me unir por Cristo Jesus do que reinar até as extremidades da terra. É a Ele que morreu por nós que eu procuro. É a Ele que ressuscitou por nós que eu quero. Aproxima-se o momento em que serei gerado. Eu vos bendigo por me terdes julgado digno desse dia e dessa hora, digno de ser contado no número dos vossos mártires. Guardastes vossa promessa, Deus da fidelidade e da verdade. Por essa graça e por todas as coisas eu vos louvo, vos bendigo e vos glorifico pelo eterno e celeste sumo sacerdote, Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado. Por ele, que está convosco e com o Espírito, vos seja dada a glória, agora e por todos os séculos. Amém. Como uma leitura complementar para esse dia, nós leremos a audiência geral do Papa Francisco realizada no dia 19 de abril de 2023. Catequeses, a paixão pela evangelização, o zelo apostólico do crente.
testemunhas, os mártires. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. Falando da evangelização e do zelo apostólico, depois de ter considerado o testemunho de São Pedro, verdadeiro campeão de zelo apostólico, hoje o nosso olhar dirige-se não para uma única figura, mas para o exército de mártires, homens e mulheres, de todas as idades, línguas e nações que deram a vida por Cristo, que derramaram o sangue para confessar Cristo. Depois da geração dos apóstolos, foram eles, por excelência, as testemunhas do Evangelho. Os mártires, o primeiro foi o diácono Santo Estevão, lapidado fora das muralhas de Jerusalém. A palavra martírio deriva do grego martiria, que significa precisamente testemunho. Mártir é uma testemunha, alguém que dá testemunho até derramar o sangue. No entanto, em breve, o termo mártir passou a ser utilizado na Igreja para indicar quem dava testemunho até a efusão do sangue, ou seja, no início a palavra martiria indicava o testemunho dado todos os dias, mais tarde passou a ser usada para indicar quem dá a vida com a efusão. Contudo, os mártires não devem ser vistos como heróis que agiram individualmente, como flores brotadas num deserto, mas como frutos maduros e excelentes da vinha do Senhor, que é a Igreja. Em particular, participando assiduamente na celebração da Eucaristia, os cristãos eram levados pelo Espírito a colocar a própria vida na base desse mistério de amor, ou seja, na constatação de que o Senhor Jesus tinha dado a sua vida por eles e, por conseguinte, também eles podiam e deviam dar a vida por ele e pelos irmãos. Uma grande generosidade, o caminho do testemunho cristão. Santo Agostinho realça frequentemente esta dinâmica de gratidão e de reciprocidade gratuita do dom. Eis, por exemplo, o que ele pregava por ocasião da festa de São Lourenço. São Lourenço era diácono da Igreja de Roma. Ali era ministro do sangue de Cristo e onde pelo nome de Cristo derramou o seu sangue. O beato apóstolo João expôs claramente o mistério da ceia do Senhor, dizendo: Cristo deu a sua vida por nós, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Irmãos, Lourenço compreendeu tudo isto, compreendeu e pô-lo em prática, e retribuiu verdadeiramente o que tinha recebido naquela mesa. Amou Cristo na sua vida, imitou-o na sua morte. Era assim que Santo Agostinho explicava o dinamismo espiritual que animava os mártires. Com estas palavras, os mártires amam Cristo na sua vida e imitam-no na sua morte. Caros irmãos e irmãs, hoje recordemos todos os mártires que acompanharam a vida da Igreja. Como eu já disse muitas vezes, eles são mais numerosos no nosso tempo do que nos primeiros séculos. Hoje há muitos mártires na Igreja, numerosos porque, por confessarem a fé cristã, são expulsos da sociedade ou vão para a prisão. São tantos. O Concílio Vaticano II lembra-nos que o martírio, pelo qual o discípulo se torna semelhante ao Mestre, que livremente aceitou a morte para a salvação do mundo, e a ele se conforma no derramamento do sangue, é considerado pela Igreja como o dom insigne e prova suprema de caridade. A imitação de Jesus e com a sua graça, os mártires transformam a violência de quem rejeita o anúncio em ocasião suprema de amor, que vai até ao perdão dos próprios algozes. Isto é interessante, os mártires perdoam sempre os algozes. Estevão, o primeiro mártir, morreu rezando: Senhor, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Os mártires rezam pelos algozes. Embora só alguns sejam chamados ao martírio, todos, porém, devem estar dispostos a confessar a Cristo diante dos homens e a segui-lo no caminho da cruz, no meio das perseguições que nunca faltarão à Igreja. Mas a perseguição é algo daquela época? Não, de hoje. Hoje há perseguições de cristãos no mundo, muitas, tantas. Há mais mártires hoje do que nos primeiros tempos. Os mártires mostram-nos que cada cristão é chamado ao testemunho da vida, até quando não chega à efusão do sangue,
fazendo de si mesmo um dom a Deus e aos irmãos, a imitação de Jesus. E gostaria de concluir recordando o testemunho cristão presente em todos os cantos do mundo. Penso, por exemplo, no Iêmen, uma terra há muitos anos ferida por uma guerra terrível, esquecida, que causou tantos mortos e ainda hoje faz sofrer tantas pessoas, especialmente crianças. Precisamente nesta terra houve testemunhos resplandecentes de fé, como o das irmãs missionárias da caridade, que ali deram a vida. Ainda hoje elas estão presentes no Iêmen, onde oferecem assistência a idosos, enfermos e a pessoas portadoras de deficiência. Algumas delas sofreram martírio, mas as demais continuam arriscando a vida, mas vão em frente, recebem todos, de qualquer religião, porque a caridade e a fraternidade não têm fronteiras. Em julho de 1998, a irmã Aleta, a irmã Zélia e a irmã Michael, a caminho de casa depois da missa, foram mortas por um fanático porque eram cristãs. Mais recentemente, pouco depois do início do conflito ainda em curso, em março de 2016, a irmã Anselme, a irmã Marguerite, a irmã Reginite e a irmã Judite foram mortas com alguns leigos que as ajudavam na obra de caridade no meio dos últimos. São os mártires do nosso tempo. Entre estes leigos assassinados, além dos cristãos, havia muçulmanos que trabalhavam com as religiosas. É comovedor ver que o testemunho do sangue pode aproximar pessoas de diferentes religiões. Nunca se deve matar em nome de Deus, pois para Ele somos todos irmãos e irmãs, mas juntos podemos dar a vida pelos outros. Portanto, oremos para não nos cansarmos de dar testemunho do Evangelho, até em nossos tempos de tribulação. Que todos os santos e santas mártires sejam sementes de paz e de reconciliação entre os povos, por um mundo mais humano e fraterno, à espera que se manifeste plenamente o reino dos céus, quando Deus será tudo em todos. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!